Fala aí pessoal, eu sou Afonso Pacifer, esse é o CSS Cast Show. Aê, domingo de manhã eu consegui lançar um vídeo, então acho que eu vou conseguir manter essa regularidade de um vídeo por semana. Então hoje é um novo quadro, um quadro chamado Dica Descolada. Então agora temos dois quadros. O quadro principal, que é uma especificação, quando vamos abordar uma especificação da W3C, do começo ao fim, como por exemplo com Flexbox. E esse novo quadro de Dica Descolada é sobre alguma técnica, alguma dica, não necessariamente uma especificação. Hoje, por exemplo, vai ser sobre grid. Quem tiver qualquer sugestão pode mandar aqui nos comentários de conteúdo para esse quadro, ou alguma especificação que vocês queiram também podem mandar, ou mandar no GitHub. Lembrando que as issues do GitHub estão lá, quem quiser mandar sugestões, já até mandaram algumas lá, e qualquer dúvida técnica podem mandar no Stack Overflow com a tag CSSCastShow. Não sei por que eu falo isso de Stack Overflow, ninguém manda nada lá. Então é isso, vamos agora desmistificar os grids e libertar finalmente quem está preso a grids de frameworks e outras coisas. E no final, quem sabe, cada um possa criar o seu próprio grid. Então vamos nessa, para o código. Então beleza, lembrando que para acessar o repositório do nosso cache é só você vir em github.com/cscastShow/shows. E se você quiser se manter muito atualizado do que está acontecendo, você pode entrar em afonsopasser.com e assinar a nossa newsletter, que além de mandar quando tiver vídeo novo, também tem umas dicas especiais aí por e-mail sobre CSS e o que está acontecendo. Então, beleza, hoje vamos falar sobre grids semânticos versus grids não semânticos. E para começar, vamos entender um pouco o que é um grid. Então, pegando aqui o mais famoso, que é o grid do Bootstrap, que eu não gosto, e vou mostrar o porquê durante o vídeo, mas a minha opinião pessoal pouco importa. Então, basicamente, um sistema de grid é quando você tem várias larguras para os seus componentes pré-definidas em classes, no caso do grid não semântico, e você pode colocar essas classes e assim posicionar, e são responsivas, então você consegue posicionar os seus elementos na interface, e assim você consegue montar o seu layout. Isso facilita bastante o desenvolvimento, principalmente quando você tem que criar muito conteúdo, muitas páginas diferentes, né? Então, o pessoal de agência usa bastante para acelerar o desenvolvimento. Esse aqui é o grid do Bootstrap. Basicamente, você tem várias classes, que cada classe atribui uma série de propriedades para cada elemento, e isso você consegue montar o seu layout. Quem não entender muito bem como isso funciona e não conseguir entender mesmo mostrando no vídeo, eu vou deixar alguns links embaixo que explicam muito detalhadamente como funciona essa questão dos grids. Esse é um grid não semântico, que é o que eu não gosto muito. Eu vou mostrar como criar ele, para a gente entender depois num grid semântico a diferença e os benefícios que você vai ter. Então vamos para o GitHub e New Pen. Beleza, primeira coisa é criar a nossa markup. Então vamos lá. Seguindo um padrão da maioria dos grids não semânticos, vamos criar uma classe row, que vai ser a nossa linha. E as nossas colunas pode ser que col e col. Ótimo. Primeira coisa é estilizar a nossa linha. Então eu tenho aqui row e vamos definir uma largura de 100% e uma largura máxima de, vamos botar 800 pixels para caber aqui, mas pode ser a largura que você quiser. Outra coisa, vamos colocar uma border 1 pixel. Para a gente conseguir visualizar. Está aqui a nossa div. Ela está alinhada à direita, então o velho truque para centralizar, margem 0 alto. Vai ficar com a largura automática na direita e na esquerda e vai centralizar aqui o nosso elemento, beleza. Vamos passar agora para nossas colunas. Mas antes, um conceito que a gente tem que entender aqui é de box model. Então, passando rapidinho, o box model é o que determina como o seu elemento vai se comportar com relação a margem, borda, padding. Então, o box model default dos browsers vai fazer o seguinte: se eu colocar aqui a largura
50%, uma altura de 20 pixels. Vamos colocar um background para a gente conseguir enxergar. Pode ser 0,0. A gente tem aqui as duas divs. Vamos colocar uma margem no topo de 5 pixels, em cima e embaixo, e 0 dos lados. Tá, eu tenho aqui as duas divs. Como elas se comportam como bloco, estão embaixo da outra. Para elas ficarem uma ao lado da outra, como a gente viu no último vídeo, se você não viu o último vídeo sobre o Flexbox, eu vou deixar linkado aqui, vai aparecer um balãozinho aí para você clicar. Então, beleza. Display Flex e Flex Wrap. Agora eu tenho uma div ao lado da outra. Qual é o problema do Box Model? É padrão do browser. Se eu colocar aqui um border 1 pixel solid cinza, ele vai colocar essa borda e vai dar essa quebra, porque agora o meu elemento tem uma largura de 50% mais 1 pixel para cada lado, para cima e para baixo, que é o da borda. Então ele considera essa borda, deixa eu colocar maior para vocês verem, para fora do elemento. Isso aumenta o tamanho do elemento. Agora o nosso elemento, vamos inspecionar aqui rapidinho, ele tem uma largura total de 414 pixels. Deixa eu colocar uma largura fixa para a gente entender melhor. 200 pixels de largura padrão. Então o nosso elemento tem 200 pixels de largura, dá para ver aqui, e mais 20, que seria 10 da borda para um lado e 10 da borda para o outro. Então ele tem, assim como na altura, a altura original é de 20 pixels, então aqui ele tem 40 pixels de altura porque ele tem os 20 originais e mais 10 para cima e para baixo, porque a borda ela se estende para fora do elemento, como se fosse uma margem. E a margem funciona normalmente, faz basicamente isso. Dá um espaço entre um elemento e outro. Nesse caso, o padding também faz isso. Ele também dá esse espaço e aumenta o tamanho do elemento original. Para corrigir isso, para o padding ficar interno, né, que é o correto, e assim como a borda, isso não influenciar no tamanho do elemento, que a princípio tinha 200 pixels de largura e 20 de altura, aqui já tem 230 de largura e 50 de altura, a gente pode colocar aqui o box sizing, que é a propriedade que controla o box model, e o padrão dela é esse content box, que é o padrão do browser. A gente pode mudar para border box. Assim ele fica com tamanho normal. Aqui ele está 200 de largura, porque ele considera a borda e o padding internos. Então isso evita quebrar o nosso layout quando a gente tem aqui 50 pixels, 50% de largura e tem uma borda. Essa borda mesmo de 10 pixels não influencia, aqui 1 pixel. Se eu tirar o border box e eu resetar para content box, ele vai dar quebra, porque agora eu tenho 50% de largura mais 1 pixel de borda para cada lado. A partir do momento que eu tenho border box, tanto o padding quanto a borda vai se comportar para dentro do elemento, vai se comportar da forma esperada, que é o inverso do que os browsers têm como padrão, e você não vai ter essa quebra, esse problema no layout. Então isso é bem simples, é bem básico na verdade, mas é importante controlar isso quando você trata de um grid. Então, tá ok. Vou deixar até a borda. Beleza. Outra propriedade importante
é o calc. Aqui eu tenho a largura de 50%, mas eu posso usar uma propriedade especial, que é uma função calc, e eu posso executar cálculos, literalmente, valores de contas matemáticas. Então eu tenho aqui calc, eu vou passar 50% menos 10 pixels. O interessante é que eu posso variar a unidade, eu posso somar, multiplicar, dividir, fazer as operações básicas matemáticas com pixels, subtraindo de porcentagem, multiplicando por EM, e totalmente livre. Isso vai ser muito útil para a gente aqui. Então, se eu tivesse 100 pixels de largura menos 10, nosso elemento vai ter aqui 90 pixels de largura. E aí eu posso pegar aqui esse valor, depois de ser executado, ainda vai ser dividido por 2. E agora eu tenho 100 pixels menos 10 é 90, dividido por 2, 45 pixels de largura. Então eu posso colocar qualquer expressão matemática aqui no calc, e ele vai funcionar normalmente. Isso é muito útil para diversas situações. Então, passada essa parte básica, que a gente precisa entender, vamos ao nosso grid de fato. Aqui, considerando que vamos tirar um grid com 12 colunas, podemos dizer que essa coluna seria a nossa col 6, porque ela ocupa 6 colunas de 12, que ainda não existem, logo ocupa metade. Beleza. Nossas colunas vão ter uma margem entre elas e uma largura definida. No caso, elas não vão ter altura. E vamos colocar um conteúdo para a gente enxergar. Content. Vamos tirar essa borda. Vou colocar uma cor mais clara. Beleza. Se eu colocar aqui a margem de 5 pixels em todas as direções, na verdade vamos colocar 2 pixels para os lados. Ele dá essa quebra. Então, para eu considerar que ele tem a largura de 50%, mas ele ainda tem esses 2 pixels de margem para um lado e para o outro, eu posso fazer aqui um calc e dizer que ele tem 50% menos 2 pixels de um lado, menos 2 pixels do outro, ou seja, menos 4 pixels. Então a largura desse col 6 é 50%, metade do tamanho, menos a largura menos o tamanho da margem, e aí ele vai ficar exatamente com o que precisa ser. Ele vai ficar, no caso, com 390, aqui não dá para ver a porcentagem, mas vai ficar com a porcentagem exata de 50% menos o total da margem. Então, temos aqui a nossa margem. Vamos colocar 2 pixels para tudo. E para criar agora as nossas outras classes, a gente vai entender uma lógicazinha simples. Então, da mesma forma que eu tenho aqui col 6, eu poderia ter col 1, col 11. Vamos criar mais aqui. Beleza, então aqui eu tenho col 1, col 11, col 2, col 10, col 3, col 9, as colunas de 1 a 12. Eu organizei assim para elas ficarem uma ao lado da outra. Quando tiver estilizado a gente vai entender, vai ficar mais organizado assim. Assim, basicamente, minhas colunas de 1 a 12, nossas classes, né? Então vamos estilizá-las aqui. Primeiro vamos criar, por exemplo, nosso col 1. Você basicamente vai repetir aqui o nosso border box, nossa margem, que são comuns entre todas as nossas classes, e vai colocar na verdade tudo, né? E vai colocar uma largura diferente. Essa largura é uma coluna dentro de um grid de 12 colunas, cuja largura máxima é 100%. A gente tem que entender quantos por cento essa coluna vai ocupar, colocar a porcentagem aqui, e subtraindo ainda a margem, né? Então vamos fazer uma conta. Então, para entender a largura das nossas colunas, vamos usar uma continha básica.
eu tenho que 100% equivale a 12 colunas. Logo, o valor que não sabemos qual é, equivale a, por exemplo, 6 colunas. Então, se der uma regrinha de 3 básica aqui, eu sei que 6 vezes 100 é igual a 12x. Logo, 12x é igual a 6 vezes 100. O 12 a gente vem para cá e divide. Então, basicamente, para a gente descobrir o valor da largura de qualquer coluna, a gente tem que pegar o número da coluna, multiplicar por 100, dividir por 12. Assim a gente tem a porcentagem exata de cada coluna de 1 a 12 que a gente quer. Vamos fazer no CSS para entender melhor. Então, de volta ao CSS, vamos aplicar a nossa fórmula aqui. Então, sabemos que 100% vezes o número de colunas, no caso aqui 1. A gente vai isolar isso aqui. Dividido por 12, que é o total de colunas, é igual à largura exata que essa coluna tem que ter, no caso, essa coluna 1. Então, se a gente inspecionar aqui, a gente sabe que a coluna 1, nesse contexto, tem exatamente 65,66 pixels e ela vai se comportar de forma flexível adequadamente a uma col 1. A gente tem que levar em consideração também a largura da margem. Então, a gente vai pegar tudo isso aqui, o resultado disso, e subtrair margem, que é 4 pixels. Agora sim, a gente tem exatamente o valor de uma coluna 1. Para melhorar isso, a gente pode criar uma variável, como a gente aprendeu no vídeo 1. Se você não viu o vídeo 1, vou deixar um balãozinho aqui para você clicar, que pode ser margem col, que vai ser de 2 pixels. Então, eu posso colocar aqui que a minha margem vai ser var margem col, e que aqui eu vou subtrair por var margem col vezes 2, porque são duas margens, a margem da direita e a margem da esquerda. Ok, aqui a gente tem muita coisa em comum que vai ser utilizada, como está aqui no com 1 com 6 em todas as colunas. Então, vamos separar o que vai ser comum a todas as colunas rapidinho e colocar todos no mesmo seletor. Vamos lá. Tá, teve um corte aqui porque eu sou burro e sem querer apaguei tudo. Mas eu digitei tudo de novo, então tá tudo igual. Tem nosso markup aqui com nossos calls até 12. A nossa row normal. E aqui as nossas colunas todas com as propriedades padrões que a gente separou agora. Margem call, que é a nossa propriedade customizada. A nossa margem, que está tendo a partir do var aqui, como a gente viu no primeiro vídeo. Box sizing, background. E aqui o nosso call 6, se eu colocar 6 aqui, ele vai se comportar como 6 colunas, que é o resultado da nossa conta, que é 100% vezes o número de colunas que a gente quer, dividido pelo número total de colunas, da largura exata que a gente precisa, menos 2 vezes a margem para levar em consideração a margem left e margem right, que está aqui. Beleza. Então a gente pode controlar aqui o tamanho da coluna. Uma coluna, a gente pode ver aqui do lado mudando. 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, até 12 colunas e ocupar 100%. Então, a partir dessa fórmula, a gente pode criar as classes para nossas 12 colunas. Então, vamos lá. Então, beleza.
Aqui tem nossas colunas, nossas classes de 1 a 12, com a mesma forma aplicada, mudando apenas essa variável, que é o número na coluna que a gente quer. E aqui do lado a gente já consegue ver o nosso gridzinho, com o nosso col 1 ao lado do col 11, o col 2 ao lado do col 10, por isso eu coloquei intercalado, para eles ficarem organizadinhos, até o col 12. Então, se a gente renomear aqui rapidinho, tá. Aqui a gente consegue ver col 1, col 2, col 3, col 4, col 5, col 6, col 7, col 8, col 9, col 10 e col 11. Então, isso aqui basicamente já temos um gridzinho, que é o grid não semântico, bem parecido com o que é o Bootstrap, de forma muito simples, onde eu tenho classes que estilizam a largura do nosso elemento ser responsivo sem maiores problemas. As nossas classes, que o pessoal chama de responsivas, né? Por exemplo, que tem no Bootstrap aquele comd, xl, nananana, é bem simples de fazer nesse caso. A gente só precisa de uma media query, bem simples. Aqui. Escolher uma largura, por exemplo, 700 pixels. Tá? E passar aqui dentro nossas classes novas. Então, por exemplo, eu posso pegar tudo que está aqui, simplesmente, colocar dentro da Media Query. E para ele fazer esse breakpoint, que é colocar uma classe diferente, e quando chegar essa largura de 700 pixels ele ter essa diferença, a gente só precisa renomear aqui, por exemplo, para MD. Então, eu vou ter várias classes com esse sufixo MD, que vai mudar a largura quando chegar que vai mudar a largura do elemento quando chegar nessa largura do viewport de 700 pixels. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, que o nosso col 1 também é um col 6 MD, a gente pode ver aqui que ele vai ter a largura de col 1. Quando chegar a 700 de largura, ele vai mudar e vai ocupar metade da tela, que é o col 6. Se eu colocar aqui que ele vai ter 12, quando chegar na largura da Media Query, o col 1 vai passar a se comportar como col 12. Então eu posso criar media queries para as larguras que eu quiser, só colocar um sufixo e você consegue controlar o comportamento assim. E esse é basicamente a estrutura de um grid não semântico. Você não precisa cálculo, pode fazer outras coisas, você pode jogar isso aqui numa calculadora, sei lá, pegar o resultado final, colocar só a largura aqui. Tem várias formas de você fazer isso. Essa é a forma que eu entendi mais simples de vocês entenderem como funciona um grid. E o grid não semântico, que ele tem várias classes, e aí eu posso ter um small aqui, várias classes diferentes para várias resoluções. O problema é, eu tenho 700 pixels de largura para o meu breakpoint. Então, o meu grid ele é fixo, eu vou ter breakpoints fixos, e eu vou ter que fazer a quebra do meu layout, a mudança, nesses breakpoints fixos. Então, se eu tenho um header e um content, quando chegar, nesse caso, em 700 pixels, quem não mudar a largura não muda mais, só lá para sei lá onde. Então, você acaba tendo que ou ficar criando media queries para cada elemento separado, ou criar muitos desses breakpoints. Então, esses breakpoints fixos são ruins e acabam não sendo necessariamente responsivos, porque a web não é fixa, né? A web tem milhões de resoluções infinitas e você fixar isso é ruim. Agora a gente vai ter o exemplo do grid não semântico, ou melhor, de um grid semântico. E vai ficar mais claro entender por que essa abordagem é ruim. Até porque se eu quiser mudar a largura de um elemento em uma determinada largura da tela, eu não vou mudar no CSS, vou mudar no HTML. Então, quando chegar em 700 pixels eu quero que essa coluna ocupe 100%.
Isso é um estilo, e eu estou determinando esse estilo não no CSS, que é onde é para determinar o estilo. Eu vou estar determinando esse estilo aqui no HTML. Isso é incorreto. Então, vamos fazer da forma certa agora, ao meu ver, que é um grid semântico. A gente vai precisar de um pré-processador para fazer isso. E eu não vou explicar nesse vídeo sobre pré-processadores, mas tem vários artigos na internet, é algo bem relativamente simples, mas se quiserem eu posso gravar um vídeo rapidinho sobre pré-processadores e postar aqui. Vamos lá, para usar no CodePen é só vir em Settings, CSS, escolher um CSS pré-processor. No caso, vamos usar os estilos porque ele é mais simples. Então aqui eu já tenho estilos funcionando e eu posso ver ele compilado. Tá ok. A primeira coisa vai ser mudar nossas variáveis para usar variáveis do próprio estilos. A gente pode declarar aqui, tanto faz. Só para manter uma consistência, vamos usar $1 aqui, que não é obrigatório. Então, beleza. Eu tenho que margem col é igual a 2 pixels. E vamos usar esse margem col no lugar da nossa variável aqui e aqui. Tá, a gente pode ver o compilado. Tá aqui 2 pixels e o margin col não compilou aqui. Vamos tirar o calc, porque a gente não precisa do calc. Agora ele compilou. Então a gente pode até ver a nossa formulazinha rodando. Eu estou dizendo que uma coluna equivale a 4,3%, levando em consideração que é uma coluna de 12, onde 12 é 100%, subtraindo as margens. Por exemplo, col 4 seria aqui a porcentagem, 29, nananana. A gente não precisa se preocupar com esse valor, porque ele é gerado automaticamente a partir da nossa formulazinha. Tá. Para abstrair agora essa sintaxe, a gente vai, ao invés de criar classes que atribuem propriedades a nossos elementos, vamos criar mixins que atribuem propriedades a nossas classes, tornando isso semântico. Para isso, vamos criar um mixin col, por exemplo, que vai receber a nossa formulazinha. E aqui a gente pode passar col. Então, beleza. Aqui basicamente mesmo resultado, porque o nosso mixin está sendo reutilizado aqui embaixo. Isso é a sintaxe dos estilos, ele não tem dois pontos, ponto vírgula. Ele pode ser escrito também com dois pontos, ponto vírgula, chaves, mas assim fica mais limpo. Novamente, se você tem qualquer dúvida com relação a pré-processadores, isso que eu estou falando, eu vou deixar aqui na descrição os links explicando, mas se mesmo assim vocês não entenderem, eu posso fazer um vídeo só sobre pré-processadores para explicar. Então vamos lá. O que eu posso fazer de legal aqui é passar um parâmetro. Por exemplo, col number, ou melhor, col num. E dizer que col num, eu vou passar col num como parâmetro da variável col e ele vai ser exibido aqui. Então eu posso dizer que col1 aqui é igual a col1. Então ele vai receber o parâmetro 1, vai fazer a fórmula como 1, vai me dar o resultado como 1. Se eu mudar aqui o valor que eu estou passando para 6, por exemplo, eu vou ter aqui o valor relativo a 6, 46%. Tá, beleza. Logo, não vamos precisar de nada disso aqui, vou deixar só essa media query que a gente vai usar para exemplo. Então, basicamente eu vou usar um mixin que eu posso passar para qualquer classe o valor de coluna que eu tenho. Então, no nosso exemplo, eu não preciso mais ter col1, col2, eu posso ter aqui, sei lá, logo, esse aqui vai ser nosso logo,
E eu posso ter aqui menu. E aqui vai ser o nosso menu. Inclusive, vai ser um nav. Tanto faz. Então agora eu tenho a classe logo e classe menu. Aqui eu vou colocar a nossa classe logo, nossa classe menu, e a partir do meu mixin, vou fechar ele aqui, eu posso dizer que logo vai ocupar col 4, por exemplo, e menu vai ocupar col 8. Então, quando ele fizer a compilada, ele vai estar aqui. A largura está certinha, relativo às colunas que a gente colocou. Para a gente visualizar melhor, ele não está pegando background nem as propriedades default, porque elas estão todas aqui. Mas eu posso pegar essas propriedades default e background e adicionar o nosso mixin, o que elimina a necessidade disso tudo. Então agora ao passar col e um valor, automaticamente a gente tem a nossa largura da nossa formulazinha, tem a margem, tem o border box e o background. Então se a gente ver aqui no nosso compilado, aqui temos a repetição das propriedades, porque estamos passando o mesmo mixin para os dois elementos com propriedades repetidas, mas poderíamos usar extend para as propriedades repetidas e ele iria gerar da mesma forma que era anteriormente, com todas as classes no mesmo seletor, passando as propriedades que são iguais a elas sendo geradas. Eu não vou falar disso aqui porque senão fica muito grande, mas eu posso no próximo vídeo sobre pré-processadores, se vocês quiserem comentem aí, explicar como funciona um extend para solucionar esse problema da repetição. Então nesse caso eu posso passar um mixin com o valor que eu quiser, de 1 a 12, que ele vai automaticamente se igualar. E por que isso é semântico? Porque eu não tenho mais a dependência das classes col1, col2. Eu posso ter a classe que eu quiser, e no CSS eu controlo a largura, ao contrário do que era antes. Agora, se eu quiser mudar a largura da minha divlogo, que está ocupando aqui 12 colunas para 2, eu mudo no CSS, não mudo no HTML. Esse é o correto, deixar o estilo no estilo e a marcação na marcação. Então agora eu não tenho mais breakpoints fixos. Eu posso chegar, colocar uma media query menu e dizer que menu vai ter 12 colunas quando chegar a determinada largura. Então, basicamente, deixa eu colocar aqui certinho. Deixa eu tirar aqui a sintaxe para ficar uma sintaxe só para não dar pau. Beleza. Então, basicamente, tem aqui menu, ele passa a ter 12 colunas na largura de 700, que pode ser, sei lá, 433, e pode ser a largura que eu quiser. Então, posso colocar media queries nos elementos que eu quiser, e cada elemento pode ter um breakpoint numa largura que seja correta para aquele elemento. Eu não preciso que em 768, em 480 pixels, ou eu dou uma mudança de colunas, ou só no próximo breakpoint. Eu não tenho breakpoints fixos. O breakpoint vai ser relativo a cada elemento quando eu quiser, sem precisar manipular em xclass no HTML. Então, isso é o que o Lost usa, o Git usa para estilos e vários grids usam. E isso é um grid semântico, porque, como eu disse antes, a web ela não é fixa, ela é variável, flexível. Então, isso dá uma flexibilidade muito maior na hora de você desenvolver. Seus breakpoints ficam literalmente livres, suas classes ficam livres. E aqui ele está gerando código duplicado, mas com extend geraria um código limpo e performático da mesma forma. Esse é o perigo dos pré-processadores. Um exemplo de grid semântico é esse FlexRoot Framework, que é um grid que não é um framework, que o nome é só de polêmica, de graça minha, mas é um grid que eu fiz para styles e size, que usa basicamente isso. No caso aqui eu já uso o extend para estender o mixin para não gerar essa duplicação no código.
Mas é um grid simples de 12 colunas que tem essas funcionalidades que a gente criou agora. Se vocês quiserem olhar o código lá para dar uma estudada, está aqui no GitHub. Então, isso puxa agora o que eu quero falar para vocês. Então, entendendo que é um grid semântico e um grid não semântico, eu queria que vocês comentassem aí o que vocês preferem. Lógico que um grid semântico, nesse caso aqui, uma coisa bem simples, é muito melhor, mas tem a dependência de você precisar de um pré-processador. O que não é grande coisa, já que todo mundo usa pré-processador hoje em dia. Mas você acha que existe algum motivo para usar um grid não semântico, colocar todas aquelas classes XL, lá, do Bootstrap? Ou é melhor mesmo migrar para o grid semântico? E eu queria desafiar vocês a criarem seu próprio grid, a seguirem os passos aqui que eu falei no vídeo, ou buscarem na internet, ou me perguntarem. E o ideal seria que cada um criasse seu próprio grid para aprender mais sobre como funciona e não ir na internet, em sites aleatórios, e baixar de repente o Bootstrap inteiro para usar só o grid, ou baixar só o grid e ficar escravo disso. Acho que com esse conhecimento mínimo que eu passei aqui, dá para criar o seu grid, semântico ou não semântico, depende da sua necessidade, mas criar alguma coisa. Então o desafio agora é que cada um crie o seu grid e me mostre aí, compartilha e vamos ver. Acho que se cada um criar alguma coisa vai ficar bem legal. Então, vamos encerrar aqui a parte de código que está ficando muito grande e vamos para o encerramento aqui do nosso vídeo. Então é isso. Eu não sei se eu consigo explicar bem a diferença de grid semântico para grid não semântico, mas basicamente é isso. Tentem não ser escravos de grids aleatórios ou do Bootstrap. Entendam como as coisas funcionam. Criem seus grids. Se for um grid semântico ou não, tanto faz, mas se for um grid semântico, melhor, né? Pelo menos é o que eu acho. Vocês podem dizer nos comentários o que vocês acham. E para encerrar, eu queria mandar um abraço pro pessoal de BH que pediu, pro Bruno, pro Ian, pro pessoal de Mutuípe, na Bahia também, que é o Anderson, você deve ter ele que cola lá, a zoeira, e para todo mundo da Bahia. E umas últimas dicas, agora sim dicas, que é um curso do William Houston, que agora eu acho que está na fase final de pré-venda, apesar do curso já ter sido lançado, então está mais barato. É um curso de SVG, eu vou deixar o link aqui na descrição. E esse curso, ele é um conteúdo que não tem no Brasil, um curso muito completo sobre SVG, sobre o cara que mais manja de SVG no Brasil e talvez um dos que mais manja no mundo. Então vale a pena conferir esse curso, tá bem baratinho. E outra dica é para quem quer aprender React, que é uma tecnologia que está em alta, muita gente me pergunta sobre isso, que eu até escrevo um pouco sobre. Tem o curso do Fernando da Silk, que ele vai lançar agora sobre React. E, cara, o curso é muito animal, a emenda tá muito irada. Então, para aprender React, eu vou deixar o link na descrição também, curte o curso do cara. Eles não estão pagando nada para divulgar isso, eu estou divulgando porque são cursos realmente bons e que talvez até eu faça. E em cursos ainda tem a webschool.io, tem um canal no YouTube, vou deixar o link aqui, que tem muitos cursos gratuitos sobre Mongo, Express, Angular, JavaScript funcional. Eu vou inclusive dar um curso lá, um módulo sobre animações com CSS com Clovis. E é tudo free, então também vale muito a pena para quem quer aprender aí várias tecnologias. E no final agora, aquelas frases padrões de quem faz canal no YouTube. Se você gostou, dá um joinha. Se você quer acompanhar e ver mais vídeos, se inscreve. Se você quer receber um conteúdo mais exclusivo, pode assinar a newsletter no afonsopassafer.com. E é isso. Até domingo que vem e falou!